Olá, meus amigos do canal, sejam todos bem-vindos. E gostaria que vocês ficassem à vontade para dar a sua opinião ou para fazer uma crítica, tanto que seja uma crítica construtiva em cima do que eu quero passar para vocês. Lembrando que essa semana eu já postei um outro vídeo da Volkswagen, onde traz em seu comercial uma mensagem, a mensagem do anticristo que veio para liderar, para guiar o caminho daqueles que o seguem. E neste vídeo que eu quero comentar, não poderia ser diferente. A mensagem por trás deste comercial também é bastante subliminar. Uma mensagem oculta por trás desses comerciais. Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção na mensagem oculta por trás desse vídeo. Primeiro eu quero colocar o vídeo para que vocês possam ver o vídeo inteiro. É um vídeo de 1 minuto, então é um vídeo rápido. Gostaria que vocês olhassem esse vídeo. Depois eu vou estar repassando ele e pausando e comentando sobre as mensagens que nele se encontram. There's a place where you belong, like a word in a song. There's a place, it may be hard, but every dream must have a start. It may be hard. There's a time and there's a place, a time for us. There's a time when you find your place. Volkswagen, das Auto. Note que logo de início temos o nascimento de uma criança, o nascimento de um bebezinho que já nasce com algo diferente, já nasce com asas. Agora, notamos o seu aniversário. Notamos que a família está feliz, é uma criança que cresce como as outras, aparentemente uma criança normal. Mas, nesse momento notamos que a mensagem começa a ficar mais forte, porque temos a criança que veio com os pais de... A criança diferenciada está sentando à frente, já tomando uma posição de liderança, uma posição de destaque. Se vemos que todas as outras crianças estão atrás, até mesmo ele com as suas asas abertas, tampa o rosto de algumas crianças. Você vê que nessa cena, ele provavelmente está num time de futebol, aparecem outras crianças meio que zombando dele. Até então é uma criança normal. Agora note que já estamos no jogo de futebol, já estamos na partida. E notem que ele faz algo surreal, faz um golaço. Provavelmente seu time estava perdendo, ele teria que fazer algo para ganhar. E você vê que ele já é aclamado, já é idolatrado. Na numerologia, notem que quem chutou a bola para ele, a sua camiseta é de número 20. E logo em seguida, aparecem 2 camisetas com o número 23. 2023. Pode ser uma data muito importante, pode ser uma data de muitas revelações, que algumas coisas poderão acontecer nessa data. Talvez a mensagem possa ser que nesta data o anticristo começará a mostrar os seus poderes, começará a se demonstrar para a humanidade. E lembramos que
E no comercial do Itaú, também no final, quando temos uma pessoa fazendo um gesto, fazendo um símbolo com as mãos, e aparece também a data de 2023. Agora, voltando um pouquinho mais atrás, nesse momento que ele está tirando essa foto com as crianças, contem, são 23 crianças. Então podemos notar que o número 23 é um número muito importante para eles. Nota aí na camisa dele, que é a camiseta de número 10, fazendo uma menção ao Criador, ao Deus. Notem que Deus é o princípio e o fim, o 1 e o 0, o alfa e o ômega. Então notamos que nenhum só comercial tem muita mensagem. Em seguida, podemos notar que eles salvam uma mulher. E ao pousar, ao descer, ele desce entre as pessoas. E notem que ninguém o espanta com sua atitude, porque ele veio para ajudar, para salvar. Esta é a mensagem que traz. Ele veio preparando o caminho para até esse momento a qual ele se revelasse. Notem que ele aparece em meio à multidão, todos o clamando, todos o admirando, e ele aparece em suas mãos com um pombo, uma pomba branca, representando a paz. Notem que ele, ao caminhar pela rua, uma multidão o reconhece, e um garotinho lhe pede autógrafo. Notem a cor da camiseta dele, uma cor clara e de asas. E ele tem uma visão, a visão aí do Jetta, do novo carro da Volkswagen. Notem que agora ele está dentro do carro. Notem que já não temos uma camiseta clara, já mudou a camiseta para uma camiseta negra. E já também já não está com seus pares de asas, porque ele já está sentado ao trono. Notem que ele está dirigindo, ele está guiando o carro. Então, ele já está no controle. E aí, eles finalizam a mensagem, finalizam o comercial. Notem que dentro de um minuto, quanta mensagem nós temos, quanta mensagem subliminar dentro de um único comercial de apenas um minuto. Então, a nova ordem não está por brincadeira.